Capítulo 2 da Cooperação Nacional, artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1. Auxílio direto. Inciso 2. Reunião ou apensamento de processos. Inciso 3. Prestação de informações. Inciso 4. Atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: inciso 1. A prática de citação, intimação ou notificação de ato. Inciso 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Inciso 3. A efetivação de tutela provisória. Inciso 4. A efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas. Inciso 5. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Inciso 6. A centralização de processos repetitivos. Inciso 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3 dos sujeitos do processo. Título 1 das partes e dos procuradores. Capítulo 1 da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao: inciso 1. Incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, inciso 1, que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º.
Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 1. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3. O município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5. A massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. Inciso 7. O espólio pelo inventariante. Inciso 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, inciso 1, o processo será extinto, se a providência couber ao autor. Inciso 2. O réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Inciso 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, inciso 1, não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Inciso 2, determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.